Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Quinho e você está no canal Barbeiragem. Aqui o seu sonho nos motiva. Hoje eu tenho a honra de receber um amigo que, assim como eu, é um insulano não totalmente 100%. Para quem não sabe, insulano é quem nasce na Ilha do Governador, que é o bairro onde nós residimos. E aí, Baiano? Tudo bem, Baiano? Satisfação, Kim. Muito obrigado aí pela oportunidade aí. E é isso, né? Eu sou um insulano emprestado, né? Vim de longe. Veio de onde? Como foi que você chegou na Ilha do Governador, Baiano? Então, eu sou de Jacarepaguá, né? Resido na Curicica, meu bairro, que eu tanto amo. Então, eu vim através de um amigo, né? Flávio Caverna, camarada que tá longe agora, tá em Santa Catarina. Caverninha, morou no condomínio do meu filho ali no Santos Dumont, vi Caverna crescer junto com meu ex-cunhado, Atman. Caverna, muita gente boa. Foi através dele, eu trabalhava no Recreio, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Ilha do Governador. É engraçado que eu nunca me vi trabalhando na Ilha do Governador. Vim aqui algumas vezes a trabalho, mas surgiu a oportunidade de trabalhar na Ilha do Governador. Eu morava na Penha, eu era casado, então eu tinha falado com a minha ex-mulher assim, poxa, melhor, um lugar muito mais fácil, né? A transição é muito mais fácil, porque como eu saí de Jacarepaguá, fui morar na Penha, ficou um pouco a Muito logística, contramão, né? a logística ficou muito ruim para mim, né? Porque eu saía de casa muito cedo e eu pegava ônibus ali na saída 7. E aí a logística ficou um pouco pior, ficou um pouquinho ruim. E nessa época ainda estava tendo a transição do BRT. Os BRTs ainda não chegavam aqui na ilha, chegava mais ou menos ali em Vicente Carvalho, não sei se tu lembra, o ponto final era ali. E depois, quando começou a ter os BRTs na Penha, falei com a minha mulher, eu falei, poxa, é uma oportunidade. Foi assim que surgiu a oportunidade de Você vir para a lembra de ilha. que ano era isso? Foi em 2014. Foi quando meu filho estava para nascer. Não, tinha meses que tinha nascido. Foi um pouquinho antes da Copa que eu vim para cá. Ah, sim. Na E Copa de hoje 2014. você é 100% insulano. Já são aí há 8 anos, né? De Ilha do Governador. É um bairro que me abraçou, né? Eu abracei o bairro. Como eu te falei, eu não esperava, acho que nunca me imaginei saindo de Jacarepaguá. E eu tenho amigos de Jacarepaguá que moram aqui na Ilha do Governador também e não quer mais sair. E você é uma figura bem assim conhecida, né? Primeiro que não tem como você passar por um lugar e não te ver. Ali na Estrada do Galeão, né, perto da faculdade, perto Ah, das sim. academias, você está sempre passando por ali. Ah, sim, o tempo todo, porque como depois que eu vim para cá, né, você acaba sendo conhecido devido ao seu trabalho, né? Você acaba sendo reconhecido pelo que você faz. E não foi diferente comigo, porque bairro novo, pessoas novas, então você tem que fazer tudo novo, né? Tudo começa. Então foi assim no começo, foi no início e e aí estamos aí até hoje aí, já são 8 anos aí Oito dando aula anos. na casa. Mas você acha que. Você acha não, você acredita que você cresceu muito? Porque eu sempre falo o seguinte: a mudança como um todo, ela te obriga a crescer, te obriga a evoluir. Sim, o crescimento ele é válido, né, o Kim? E constante. Porque, claro, você é barbeiro, você sabe, né? Se a gente não tiver a procura da evolução, você vai acabar ficando estagnado. Eu sempre aprendi isso com os meus, com a- Independente da sua profissão. sim, eu aprendi isso com a minha mãe, aprendi isso com alguns amigos. Por que que acontece? Porque quando você para no tempo, você não evolui. Você pega, por exemplo, um mecânico. O mecânico, se ele não procurar a estudar o motor novo do carro, ele vai ficar parado no tempo. Então, vai sempre surgir um motor diferente e você sempre tem que estar atualizado. E o esporte não é diferente das outras profissões. Como, por exemplo, eu sou da educação física, então não é diferente. Você sempre tem que estar em constante evolução, porque é isso que faz o homem, entendeu? Se você não evoluir, meu irmão, Eu você brinco fica que para nós trás. viemos aqui para duas coisas, né? Evoluir e abençoar a vida dos Correto? outros. Não, sim, Transbordar. claro, porque a evolução, como eu falei no início, é constante, né? Não, ninguém. Eu acho muito ruim quando eu vejo pessoas tendo aquele pensamento ímpar, né? Aquele pensamento que não vai fazer você crescer. Ah, eu era assim. Gente, o mundo evoluiu. Se você não tiver evolução, você vai ficar para Não, e a trás. própria frase que você falou assim, eu era. É.
Era passado. Sim. Você só vai continuar sendo assim se você quiser. É óbvio. Porque acontece. É igual quando você ouve uma música de 1990, bate aquela nostalgia assim. Eu sinto saudade da época, porque eu lembro dos meus amigos, lembro das pessoas que eu convivia junto. Mas não quer dizer que eu vou voltar a ser o Leonardo de 10, 15 anos atrás. Eu me olho às vezes assim, porque todo mundo tem um momento de reflexão. Acho que todo mundo tem. E o momento de reflexão, às vezes, na minha vida, eu falo, caramba, eu poderia ter feito isso, mas às vezes não poderia. Aquilo ali me fez crescer, me fez mudar. Poxa. Eu sei que eu tô na ilha, eu cheguei na ilha em 1982, eu acredito. Aí, eu no tinha ano que eu 8 nasci. anos. E sou barbeiro há muito pouco tempo, né? 5 anos. E o que eu mais ouvi depois que eu me tornei barbeiro foi o seguinte, Baiano. Foi, caramba, porque imagina se você fosse barbeiro há 20 anos atrás. Óbvio. Eu não queria imaginar isso, nem quero. Eu virei barbeiro na hora que tinha que ser. Claro. E tudo que eu passei anteriormente, foi como você falou, serviu como aprendizado, serviu para me moldar. De repente, se eu fosse barbeiro há 30 anos atrás, eu ia ser aquele tiozinho parado no Óbvio. tempo. Não, o Tá engraçado, entendendo? Kim, que nós tem uma palavra na Bíblia que é muito, muito bacana que fala, ó, todo mundo tem um plano, mas a resposta vem da boca de Deus. A gente pode planejar algo, mas a resposta vem da boca de Deus. Então, eu não me. Como eu te falei no início, eu não me via vir morar na Ilha do Governador. Aconteceu. Porque eu sempre morei em Jacarepaguá. Minha vida era ali na Curicica, na Taquara, na Merque. Era onde os meus amigos moram até hoje. Tem um amigo meu que mora lá, ele fala, você tem que vir voltar a morar aqui. Mas hoje eu não me vejo morando lá. Por quê? Os meus filhos moram aqui no bairro vizinho, que é em Ramos. Eu conheci minha ex-mulher aqui, na Penha, lugar que eu nunca me imaginei morar. Então, assim, não é planejamento. Você faz um plano, mas tudo vem da forma que Deus quer. Então, assim, foi muito interessante. Quando eu vim trabalhar na ilha, foi algo que eu achei que ia ser assim, vou, mas daqui a Não pouco vai eu dar tô voltando. certo. Então, assim, não é uma coisa que você... se a gente olhasse, se Deus desse a oportunidade de olhar o futuro, Não ia ter graça. Não ia ter graça. Então, o que acontece? O que amadurece o ser humano são as quedas. O que amadurece o ser humano é a forma que você deixa as coisas acontecerem. E foi o que aconteceu comigo, entendeu? Eu deixei acontecer. Hoje estou aí na ilha já para 8 anos e vamos que vamos. E quando entrou a luta na sua vida, né? Pelo que eu consigo entender, tudo você deve à luta. Sim. Quem você é hoje. Hoje eu posso dizer que a luta ela tem uma participação muito grande na minha vida, né? Porque como eu comecei a treinar a luta, eu tinha 16 anos, quando eu levei a sério. A minha primeira luta, eu tinha 20 anos de idade, foi campeonato de jiu-jitsu. E aí, eu lembro que eu era faixa branca, olha pra ter uma ideia. Eu comecei a treinar, 8 dias depois eu fui competir. Só pra ter uma ideia. E eu não sabia o que era competir, eu nunca tinha botado pé num campeonato. E o primeiro campeonato que eu participei, eu tinha 8 dias. E depois dali eu comecei a dar continuidade ao esporte, nunca mais eu parei. E como eu te falo também, eu não esperava viver da luta. Eu achava que quando eu via pessoas dando aula, eu falava, pô, vai ganhar o quê? Eu vou ganhar o quê? E eu lembro que uma vez o Serginho, meu professor de jiu-jitsu, falou assim para mim, você tem um talento absurdo e você não sabe. Então você tem que parar de viver pelo trabalho convencional e começar a dar aula, porque você tem talento. Então ele foi o primeiro professor que me viu. Hoje, o que eu sou, primeiramente eu agradeço a Deus pelo talento que ele me deu. Sempre. Mas eu agradeço ao Serginho por ter acreditado em mim lá atrás, há mais de 15 anos atrás. Ele foi meu primeiro professor e foi que acreditou em mim. E dentro da luta foi também o que acreditou em mim. Tá entendendo? Infelizmente, Baiano, a minha visão, né, de vida, nós nos subestimamos muito, né? Claro. Nós como se diz a palavra correta, nós não acreditamos em nós mesmos. Não. Geralmente as pessoas acreditam muito mais na gente do que nós mesmos. Aí é preciso aparecer um Serginho como apareceu na sua vida, é preciso aparecer alguns amigos que já apareceram na minha vida e falaram, cara, concentra, vai nesse caminho aqui, esse é o caminho que você vai conseguir vencer. É a mesma coisa, o Kim.
lutador, todo mundo é. Porque, para mim, o lutador sempre foi aquela pessoa que levanta cedo, é a pessoa que vai trabalhar. Eu fui um artista marcial, entendeu? Foi um talento que Deus me deu. Eu não fui talentoso pro futebol, eu não fui talentoso pro skate, eu não fui talentoso para outras coisas, pro basquete, mas eu me achei dentro da luta. Então, assim, eu sou um artista marcial, porque lutador não deixa de ser lutador. Então, assim, é diferente de você. Para mim, tu é um lutador, levanta cedo. Você tá aqui, ó, defendendo, né? busca o seu trabalho. As pessoas que estão aqui em volta da gente fazem a mesma coisa. Então, assim, lutar é isso. Não deixar de desistir. Agora, você subir no ringue é diferente. Nós subimos no ringue diariamente, porque a luta, a vida, ela é um ringue. E vai sobreviver quem é mais forte. Porque a vida, ela não tem quem aguenta pena. tomar mais porrada, né? O Rock Balboa fala sobre isso, né? Que não é o quanto você bate, mas quanto você aguenta apanhar. Então, a vida, ela te molda dessa forma. Ela não vai ter pena de você. Ela vai ver se você é forte ou não. Porque é muito, assim... As pessoas falam, pô, mas tomar suco na cara... Pô, gente, é a mesma coisa você perguntar a um jogador de futebol... E é a sua profissão, né? É a mesma coisa perguntar você é preparado para aquilo. Vocês que jogou bola. Joguei. É a mesma coisa. Minha mãe falava assim, 11 homens correndo atrás de uma bola. 22 homens. Mas o cara gosta daquilo ali. É um entretenimento. Eu não jogo futebol, mas eu gosto de ver. É um entretenimento. A luta é um entretenimento. Que as pessoas... Tem gente que não gosta de lutar, mas gosta de ver. É os meus alunos. Tem alunos meus que não querem lutar. Estão ali para poder... como é que é? Soltar... Autodefesa, e também, esporte. E ficar mais tranquilo. Eu tenho um aluno meu que só treina como porrada. Aí ele fala, caramba, eu tô aliviado. Por quê? Ele só gosta de treinar porrada, ele só quer sair na mão comigo. Mas ele fala, depois que eu acabo de treinar aqui, eu me sinto bem. Então, isso que é o prazer da gente ver as pessoas treinarem. Porque as pessoas acham que a luta é um lugar que fede, é um lugar que é violento. Gente, eu tenho esse tamanho todo, mas eu nunca briguei na rua. Eu não gosto, sabe? Então, assim, é muito... É diferente, sabe? Lutar e ser brigão de rua. Eu conheço muito gente daqui na ilha que são bons lutadores. Eu vi lutar. Eu vi o Cacareco, eu vi o Abá. Pessoas que têm nome aqui dentro da Ilha do Governador e são pessoas que são referência. Entendendo? Aí, ó, o Abá hoje em dia é advogado, o Cacareco, um grande professor, e por aí vai, mano. E é o Ricardinho, é o Flávio Caverna. Mas pessoas que lutaram, tipo o Abá, o Cacareco, são pessoas que levaram o nome da Ilha do Governador. A Ilha do Governador, ela é considerada o bairro dos lutadores, porque é um dos lugares muito fortes. Aqui tem a luta livre, tem o jiu-jitsu, tinha o savate. Então surgiram muitos lutadores. Sim, você vê o Paulão Filho saiu daqui, bora. E você vê que aqui tem um talento pro esporte. Aqui tem o futebol, o Diego Souza, Roger, tem um garoto... Eu só acho que é mal aproveitada a Ilha do Governador. Sim, se a Ilha do Governador tivesse um pouco mais de... É uma coisa que eu tenho batido. Essa semana eu tive algumas reuniões a respeito disso, porque o insulano tem o esporte no DNA. Sim, pô. Falta o quê? Alguém olhar para cá, para apontar e vamos fazer um trabalho sério, né? Nós temos ali agora que está sendo reformado a Vila Olímpica. Lugar muito bacana, eu já fui ali. Sensacional, mas só que tem que ser aproveitado, tem que ser utilizado da forma correta. Mas aí é que tá, Quinho, é o problema de alguns governos. Eu não estou dizendo aqui, não estou criticando o governo de ninguém, mas esse é o problema. O brasileiro, geral, né? O brasileiro, ele tem um talento nato, um talento de natureza. Então, ele é muito mal aproveitado. Você vê que tem países que têm um poder aquisitivo muito menor e o esporte e a educação são coisas muito fortes. Não vou ficar aqui citando o nome de países, mas eu respeito esses países. Eu entendo o que você fala. Porque quando você vê numa Olimpíada um país de menor proporção, tamanho menor que o Brasil, com muito mais medalha, aí você vai ver o porquê... Tem alguma coisa errada aqui. Óbvio. Então, nós não temos investimento na educação. É uma coisa que... Isso aí é de anos-luz, desde a minha época ou até anteriormente. Na minha época, antes de mim. Então, você vê que o talento... Qual é o talento? O cara... quantos Neymar tem dentro do morro? Eu falo isso direto, cara. Quantos Vinícius Júnior? Falo isso direto. Tá entendendo? São vários, só que são muito mal aproveitados. Agora, né, falar em esporte, outros esportes, tem o piu-piu do 200 metros. Sim, pô. Cara, fenômeno. Aí no surf, agora nós dominamos o surf, né? 3, 4 campeões mundiais mas aí nos aí últimos anos. Mas aí você vê, o que? É um trabalho de anos. Pessoas que, não estou aqui falando, mas são pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco melhor.
Antigamente, o jiu-jitsu era considerado luta de playboy. Eu não sou da linha, eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, eu não sou da linha do Gracie, sou da linha do Fada. Então, assim, o Fada era o cara que treinou com o Conde de Coma também, mas ele dava aula para suburbanos. Então, você vê, o jiu-jitsu era uma arte de rico. Quem quebrou isso? Foi o Fada e o Carson. O que acontece? O talento tá em quem tem talento. E onde tem povão, cara, Claro. onde tem gente, vai ter Não talento. tô criticando que o cara que tenha dinheiro, não. porque tem muito cara talentoso. Eu conheço várias pessoas que são ricas e são talentosas. Você vê o Pedro Rizzo, para mim é o maior exemplo disso. O cara que tem dinheiro, largou a faculdade de veterinária, se você for ver a história do Pedro Rizzo, mas ele queria ser lutador. Ele mesmo falou para mim, ele falou, não, eu larguei tudo, eu queria ser lutador. Meu pai achou que eu só era maluco, e vai ele treinar com o Marco Ruas, depois foi treinar na Holanda lá com o Peter Art, e se tornou um dos maiores lutadores de referência. Você vê aí e você vê que é um cara que é uma referência. Você vai ali na usina de campeões, você vai ver o trabalho Tá que lá, ele tem. trabalhando Não, diariamente. e o trabalho que ele tem com as crianças que não tem condição, o pessoal ali do Manguinhos. É lindo você ver, ele Mas vai foi lá, o que eu te busca. falei em relação a transbordar, né, Baiano? Não adianta só querer ganhar título, querer fazer dinheiro, se você não transbordar, Mas você tem que dar aí o é o que eu retorno. dá. Gente, olha só, muita gente, o que acontece? O que é título? Eu tenho títulos. Não tenho títulos que o Pedro Rizzo tem, não tenho que muita gente tem. Mas eu tenho títulos. Mas isso não me faz, quer dizer, não faz Melhor melhor ou do que pior do ninguém. que ninguém? Ah, eu lutei pra caramba, lutei. Ah, mas tu não apareceu na televisão. Mas o lutador, ele conhece o outro. Eu não apareci na televisão porque foi por oportunidade minha mesmo. E eu conheço os bastidores da luta. Eu conheço muito bem. Eu vivi lá dentro. Então eu sei como funciona, tá entendendo? Assim, os bastidores não é. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu vou para um UFC. Gente, não é assim que a banda toca. Você tem talento? Vai, busca o teu sonho, mas você tem que saber em quem você vai andar. Eu fui sparring dos maiores lutadores do mundo, fui sparring de campeões do Era UFC. justamente onde eu ia chegar. Agora, em relação às oportunidades, né? Eu vi fotos suas aí com lendas, né? E a luta, o que ela te proporcionou no sentido de oportunidades de vida? Bom, a luta, como eu te falei no início, ela tem um fator muito principal, muito grande na minha vida. Ela tem ela Não tem como não olhar para você e não associar a luta. muita gente fala, já cheguei, falei, ah, tá lutador, não, mas o que acontece? É a oportunidade. Vou te contar uma coisa. Eu já treinava jiu-jitsu com o Serginho antes de eu começar a dar aula. Não, eu já dava aula para ele. Na época, eu trabalhava num colégio. Foi o último trabalho que eu tive como que a gente chama de trabalho convencional. Eu era faxineiro de um colégio, Santo Agostinho, ali no Novo Leblon. Foi o último trabalho que eu tive. E eu lembro que nessa época, eu teve uma oportunidade de entrar no Tim Nogueira. Eu ficava olhando e falava, caramba, tinha vários amigos. Nessa época, eu cheguei a treinar no Gordo, cheguei a fazer parte da equipe dele, só que a equipe começou a se dissipar. Eu lembro que eu ainda ajudei o Rafael dos Anjos para a luta dele no UFC, né, com o Tibau, eu ajudei ele, eu e um amigo, o Jonathan, nós ajudamos ele no sparring, mas a equipe estava começando a abrir. O Rafael já estava indo embora para os Estados Unidos e o Gordo também estava começando a abrir. E aí muitos foram para Exigin, né? Na época era Victor Gin, e alguns foram para o Tino Nogueira. E aí eu conversei com um amigo e falei, pô, e aí, como é que rola? Aí eu fui pedir para fazer um teste. Cheguei lá, fui num feriado, eu lembro Aonde? disso, na Tino Nogueira, foi no Recreio. Assim. Na época que era lá na Francisco de Assis. Eu fui. Eu lembro que um dos técnicos era o Gazé. Aí eu falei que eu queria fazer, que eu já tinha lutado e tal. Eu tava começando, tinha pouca luta. Ah, ele deixou. Eu lembro que eu fiz meus primeiros sparring. Foi uma com o Eric Silva. E depois eu fiz com o André Chatuba. As primeiras vezes. Depois ele mandou eu voltar. Eu voltei de novo. Aí eu fiz de novo com o André. É como se fosse uma peneira, igual do futebol, igual ao que vai futebol. todo mundo ali, aí Aí você eles faz falaram que eu tinha passado, né? Fui, passei, mas depois eu tive que voltar. Como eu te falei, você tem que pegar na garra. E a oportunidade veio. Ah, vem fazer um sparring com... Na época, quem estava no auge era o Wagner Caldeirão. Ele ia lutar. Um cara era muito mais pesado que eu. E ali eu vi que separou dos meninos, entendeu? O pau cantou, eu fiquei. E ali foi a oportunidade que eu tive da minha vida. Ali eu conheci grandes lutadores, onde eu tive a oportunidade de treinar com grandes lutadores.
Foi ali que eu conheci o Rodrigo Minotauro, que eu só tinha visto por televisão, e o Minotouro, no qual depois eu vim me tornar sparring dele, né? Eu ajudava, de vez em quando, ele a lutar. Ele me chamava de canhoto muito chato. E ali eu conheci lendas, né? Eu conheci o Anderson Silva, eu conheci o Rafael Feijão, eu conheci o Cigano. Então, assim, eu conheci os irmãos Pitbull, que é o Patrick e o Patrício, e eu tive a oportunidade de treinar com esses caras. E são pessoas que é normal igual a gente, né? As pessoas assim, mas o Minotauro é um dos caras, quando ele veio aqui na ilha, na época, pô, a academia da Ilha Ponte, quando tava cheia, eu lembro. Quando ele chegou, irmão, a academia ficou vazia, todo mundo queria ver o cara. E eu tive essa oportunidade de treinar com ele. Foi uma das maiores experiências da minha vida. Você tem contato ainda com... Tenho mais com o Rogério, né? De vez em quando eu converso com ele pelo Instagram. Mas hoje é diferente porque muda, né? A trajetória de vida, tem... É a ocupação natural da vida. Eu comecei a migrar para outras partes, eu comecei a lutar kickboxing, aí já largando um pouco do MMA, e aí como eu te falei no início, as oportunidades, como você falou, e eu não é que eu não aproveitei as oportunidades, mas você vai vendo os bastidores como é que é no meio do esporte, aí você vai começando a ver outros lados, e aí foi assim que eu comecei a fazer, os translados começaram a mudar, e eu comecei a mudar dessa forma também, né? Foi quando surgiu a oportunidade de eu me tornar professor dentro da rede. Eu me tornei um dos melhores professores da rede. Qual? Da rede da Tinogueira. Sim, Tinogueira ainda. Foi considerado um dos melhores professores da rede. Tá? O Eric Lobão, que mora aqui na ilha, sabe disso. Foi porque... E não foi só da rede do Rio de Janeiro. Foi considerado um dos melhores professores da rede inteira da Tinogueira. Foi porque é o que eu estou te falando. Lembra que eu te falei no início? Foi uma oportunidade. A gente não tem planos. Meu plano era ser lutador profissional. Mas e os planos de Deus para minha vida? Então foi mudando. Hoje você tem esse entendimento? Sim, hoje eu fui entendimento, porque mesmo depois que eu me tornei campeão carioca de kickboxing, me tornei vice-sul-americano, eu já tinha na minha cabeça que tudo isso ia mudar. Porque o que acontece? Eu tenho talento para luta, mas como eu não tinha gana, por que acontece? Você tem que ter gana no que tu faz. Você não, pelo que eu consigo entender, você não tinha aquela mentalidade Não. naquele momento. Não. E que hoje você entende que se você tivesse uma mentalidade parecida com esses vários nomes aí que você citou, que os caras eram normais, porém, eles tinham uma gana maior, tinham uma mentalidade mais que via como um business, né? Como vida, Sim. como tudo. Porque porque acontece, o esporte, ele é ingrato. Qualquer esporte. O esporte, ele é ingrato, Quinho. Por quê? Você tem que ter paixão pelo que tu faz. Eu sempre tive paixão no que eu faço. Mas você tem Só que ter isso não basta. Isso não basta. Você vê, o camarada que é bodybuilding, se ele não só... mas eu só... Não, o cara tem que fazer tudo. Ele tem que ter aquela... 24 horas. Aquela disciplina. Eu vejo os caras falando a disciplina. Então, você é lutador 24 horas. Você não é só lutador ali. Você tem que treinar para isso. Você tem que viver disso. E dentro disso, eu fui vendo que... eu falo, caramba, cara. Eu lembro que... Aí volta a história que o Serginho falava. Você tem que ver o que é bom para você. O Serginho me via como treinador. O Serginho não me via como lutador. Então, muitas das vezes lá atrás, eu ficava com aquela ignorância. Caramba, por quê? Não, mas você vai vendo. Era falta de entendimento. Óbvio. Né? Eu tive know-how. Hoje eu tenho know-how. Hoje eu tenho experiência dentro do esporte. E o know-how te dá o quê? Te dá uma bagagem. É igual você. Você é barbeiro. E você tem know-how. Eu não tenho know-how de barbear, de cortar cabelo ou de fazer barba. Eu venho aqui, faço minha barba, isso é know-how. Então você tem know-how, eu não tenho. Então o esporte me deu um know-how. Se você for pegar, os grandes treinadores não foram grandes lutadores. Porque não existe correlação nenhuma. Tirando no futebol é a mesma coisa. Tirando alguns lutadores, eu cito aí André Galvão, eu cito... Boto o André Galvão, porque para mim é um dos caras que está aí no momento. Então, ele foi um grande lutador de jiu-jitsu, lutou MMA, mas não quis, voltou para o jiu-jitsu e é um grande treinador. Você pega aí vários outros lutadores aí de fora, tem alguns que foram bons lutadores e são grandes treinadores, mas a maioria, ele não é um grande lutador, ele tem know-how.
Aqui, você pega aqui, vamos botar aqui, na Ilha do Governador tinha um cara que a gente admirava muito, era o Léo Dília, né? Falecido Léo Dília. E ele era um grande professor. Não foi um baita lutador igual o Flávio foi. Mas olha a diferença. E o Flávio é um grande professor. Hoje em dia está em Dubai. Você vê os irmãos Moraes, o Diego, o Daniel. O Daniel e o Diego, né? Que são bons treinadores. Mas o Daniel foi um grande lutador. Campeão, né? Foi Multicampeão, né? mas é um grande treinador. Então, assim, são poucos. Mas o Diego é um talento nato e, para mim, é melhor professor do que lutador. Porque eu vi mais o Diego lutar, o Daniel lutar. Então, tem essa balança, tá entendendo? Então, assim, porque a mentalidade de treinador, ele vê tudo. Eu, por exemplo, quando eu vejo um atleta meu lutar, eu vejo ele lutar e vejo os defeitos dos outros. É porque você acaba mudando a visão, né? Você tem que virar a chave. Pega e o você Vanderlei tem que Luxemburgo, pegar pô. a pessoa, não foi um bom grande, lateral, mas foi um bom professor. Treinador nato. Então, assim, a gente pega a Tele Santana, que não foi um jogador, você pega o Parreira, você pega várias pessoas que entendem do esporte e tem uma gama diferente. Então, assim, eu tenho uma grande crítica para alguns comentaristas, não é pela vivência, mas é porque você está lá dentro. A gente vive 24 horas. Por exemplo, eu falar para você que é muito mais difícil ser treinador do que lutador. É muito mais estressante. Muito mais porque você, como treinador, você tem que controlar pessoas. Tudo. E quando você está ali em ação, É muito você. mais fácil. Não, é muito mais fácil. Eu, quando ia lutar, era muito mais fácil. Chegava lá, aquecia. Agora, quando você é um treinador, você tem que estar bem e você tem que deixar teu atleta bem. Existem Então, assim, outros aspectos. óbvio. E aí, o que acontece? É aonde muda. Tá entendendo? É igual um cantor. É muito mais fácil cantar ou o cara que produz? É mais difícil o cara que produz. Você vê aí, pega aí o Jay-Z e o Dr. Dre. São baita produtores, mas são bons cantores também. Mas os caras, eles vivem no bastidores muito diferentes. Por quê? Tem que fazer não sei o quê, um sampler, não sei o que lá. É muito mais difícil. É onde você pega... É onde você, destrincha muito mais. Então, na luta, no esporte, o treinador ele sofre mais do que o lutador porque ele vive a luta antes do atleta, porque ele tem que estudar tudo. E quando você já vivenciou ali, né? Quando você já foi lutador, fica mais fácil para fazer a leitura, porque você já passou, teoricamente, sim, pelo que a pessoa passou. Correto. Por isso que eu te falei no início, é o know-how. O know-how me deu essa base, porque o lutar, como eu te falei no início, lutar não é fácil. Perder peso não é fácil. Quem vive disso sabe. Então, assim, eu não me tornei um lutador de nome, mas todo mundo na luta me conhece. Sabe quem é o Leonardo Baiano porque me viu lutar. E sabe que eu não fui feito nas coxas, porque a gente chama de picareta. E hoje em dia, por exemplo, aqui eu digo na ilha, porque eu conheço os caras que são bons na Ilha do Governador. Eu conheço todos. Todos. Eu conheço o Adler, eu conheço o Jonas, eu conheço o Rafael, eu conheço o Flávio, eu conheço o Everaldo Penco, que não mora mais aqui, que é do Recreio. Eu conheço o Abá, eu conheço o Osmarino, eu conheço as pessoas que lutaram, porque já são de anos. Os caras não chegaram agora. Os caras chegaram lá atrás. Então, assim, mas não, eu conheço todos eles. E eles são respeitados. Pessoas que têm um respeito absurdo. Não desmerecendo a galera nova, mas, meu irmão. Tem que, o famoso respeitar quem pôde chegar onde a gente chegou, né? Porque para você, para ter o novo, tem que ter tido o velho. Irmão, a gente é do Velho Oeste. Foi como uma vez eu vi o cara falando, irmão, a gente é pistoleiro antigo. Casca grossa. O pistoleiro antigo, ele sabe onde ele vai botar o atalho. Então a galera nova chega naquela gana, né? Eu sou fã da evolução. Eu acho lindo. Por exemplo, vou botar no futebol. Aquele moleque que tá surgindo lá no Manchester City, lá, o Haaland. Eu sou fã daquele garoto. Porque é um cara da nova geração. Eu brinco que ele é o imperador tunado. Sim, né? É um moleque que eu gosto de ver o cara. E para mim ele é uma aberração. Para mim ele vai bater. Se existe um ser humano capaz de bater o recorde do Messi de 92 gols na temporada, é o Haaland. Não, ele é completo. Tipo assim, eu gosto. Porque o Messi, por exemplo, a gente não é uma geração antiga, né? O Ronaldo, o Romário. Mas a gente viu tipo assim, eu digo que eu peguei o final do Zico, vi o Ronaldo na carreira na sua ápice e vi o Romário. O Romário, para mim, foi mais atacante do que o Ronaldo. Dentro da área, ele era matador. E o Haaland,
ele tem isso tudo. Aí eu falo, por quê? Ah, gente, o esporte evolui. Não é É mais briga. natural, É igual natural. na minha época. Quinho era vale tudo. Hoje é MMA. Então, assim, o nome mudou. Então você tem que evoluir. Lembra que a gente falou no início? Você tem que evoluir junto. É a vida. A vida, ela é o quê? Uma Ela é eterna evolutiva. evolução. Imagina, tem gente imagina se a gente vivesse na época lá, paleolítica lá, batendo pé. Não, irmão. É evolução. Você tem aí a galera, você vê, veio o Tesla, veio o Isaac Newton, se não me fala, Thomas Edison, não falar a memória. E aí vai, meu irmão. A evolução, a cadeia da evolução. Hoje em dia a gente está num carro elétrico. Entendeu? Então, hoje, daqui a pouco a gente tá igual os Jetson aí voando. Para mim, eu lembro quando eu era criança, quando a gente chegasse nos anos 2000, já estaria nessa aí. Então já estou Todo mundo. esperando há 22 anos. Mas todo mundo. Mas o engraçado é isso, Kim. Que é todo mundo. Por exemplo, a gente via De Volta para o Futuro. Caraca, 2022 vai estar carro voando. Pá. Não, mano. Então, assim. Mexe com a nossa imaginação. Mexe. Né? Mas é aí que tá. Daqui a 30 anos. Hoje a gente está vendo uma evolução que não tinha. Pô, telefone celular. É tudo portátil, tudo que você quiser fazer. Hoje em dia você paga uma conta, você paga pelo teu telefone. É a evolução. E você falou de evolução, né? Falou de filme. E vamos tocar agora no assunto triste, que nós perdemos muitos entes queridos, né? Uma situação muito difícil que a gente passou, que a gente não imaginava, que a gente só via em filme, que foi a pandemia. Porém, existe uma... Eu ouvi isso quando eu entrei no curso de barbeiro há 6 anos atrás, que é no momento de crise que a gente encontra oportunidades. Ah, sim. Então foi justamente a época que a gente se conheceu. Foi. Né? Ali pouco antes da pandemia, Foi um eu pouquinho lembro. antes, lá no Marquinhos, eu lembro. Eu lembro que a situação não estava muito boa para você, ter aquela correria, tendo que dar aula em várias academias. Ah, sim. Aí surgiu a pandemia. E profissionalmente falando, o que aconteceu com você na pandemia? Então, quando teve esse negócio lá da China, né? Desse vírus, foi em 2019, eu estava no Peru. Março de 2019. Isso, eu estava no Peru na época. Eu tinha ido lutar. Foi um pouquinho antes do jogo do Flamengo, né? O pessoal acha que eu tô com a camisa do Flamengo por causa disso, mas não, eu sou flamenguista mesmo. E foi um pouquinho antes. Eu lembro que lá já estava se falando muito nisso, né? E a gente achava que era ia ficar preso, eu lembro que você... Foi tipo aquela vez que teve o problema da gripe suína, mas não foi tanto como teve isso. Eu lembro que foi mais ou menos isso. Na época que teve a da gripe, todo mundo andando de máscara, mas não é nessa proporção que teve essa última. Então o que acontece? Tudo tem uma oportunidade. Eu lembro que no início da pandemia, foi em março, logo depois do carnaval, começou a crise mesmo. Eu lembro que começou a ter contaminados aqui no Brasil e tal. Eu lembro que eu não gostava nem de ver televisão. E aí eu lembro que a academia começou a fechar tudo. Aí eu lembro que a academia fechou. E aí o Marquinhos falou pra mim assim, vai lá pra farmácia. Marquinhos, para quem não conhece, Marquinhos é um amigo aqui da Ilha do Governador, né? Parceiro. Uma contabilidade, uma quer, seu Getúlio. O Marquinhos é um cara que, vou te falar, Marquinhos, da Ilha, um dos caras que eu devo muito. Porque ele sempre me ajudou. Tem outras pessoas que não posso ficar citando nome também, que você conhece bem, me ajudaram muito, mas o Marquinhos foi um dos fatores principais. Não, se for citar nome também vai... vai ficar muito. Mas o Marquinhos, eu digo o principal, porque o Marquinhos, ele é um cara que tem aquele tamanho todo, mas tem um coração maior do que o corpo. E ele sempre me ajudou. Foi um dos caras que me ajudaram a viajar. Fiz seminários aqui na ilha com lutadores, ele sempre me ajudou. Ele sempre se pôs de ajudar, porque é um cara que tem tudo. Então eu lembro que ele tinha uma farmácia ali perto da tua barbearia. Em frente à colina, ali na esquina da colina. E tava tudo fechado nessa época. E ele falou, fica lá. E olha que ele não sabia de nada, né? Eu lembro que ele queria que eu ficasse só tomando conta, porque tava um alvoroço. Correndo risco, né? De saque, essas coisas, aquele boato. E aí surgiu, eu lembro que tinha que fazer entrega, né? Aí eu só tinha um motoqueiro na época. Aí eu falei, pô, Marquinhos, arruma uma bicicleta que eu dou um jeito aqui e fico aqui com o pessoal. Eu peguei minha mochila e aí eu comecei. Eu lembro que eu não ganhava tanto dinheiro, né? Mas eu ganhava pelas entregas e eu pegava aquele dinheiro e guardava. E eu lembro que eu pagava aluguel. Aí a dona da casa veio conversar comigo. Ela, Leonardo, eu sei que tá difícil, mas o que a gente vai fazer? Eu falei, Selma, vamos entregar na mão de Deus, vai dar tudo certo. E aí a minha ex-mulher me ligou, e aí, como é que vai fazer? Eu falei, Cíntia, eu não sei.
mas vamos ver. Porque tinha alguns alunos que me pagavam ainda, e aí dava para se virar aqui e ali, porque muitos pararam mesmo. Porque que Porque acontece? teve aquele, né, 30, 60 dias que não podia nem sair de Sim, casa, mas né? aí ficou aquela coisa, tu não espirrava na rua, tu achava que tu tava pum. Verdade. E essa doença levou muitos amigos meus. Eu perdi amigos, perdi pessoas próximas. Foi Eu uma também. coisa. Pô, eu perdi um amigo de 36 anos. Era meu parceiro de trabalho. Era meu amigo na luta. Tá entendendo? Quando ele morreu, foi uma coisa que a gente não acreditava. E aí e teve um também que foi parar no hospital, mas recuperou. Ficou mal, mas recuperou. Foi logo no início dessa doença, né? Então, assim, quando o Marquinhos, eu fiquei lá um tempo, e aí eu falei, caramba, o que que eu vou fazer? Vou ter que. Aí eu comecei a olhar uns amigos dando aula, e eu falei, poxa, eu vou fazer a mesma coisa, vou tentar. Eu falei, tá na mão de Deus. Eu fui, liguei para uma amiga, mandei mensagem, falei, Natana, vamos fazer isso aqui, ó. Olha só, eu quero dar aula, eu vou te dar aula, você me divulga. Não, eu falei para ela no começo, fala quanto eu tô cobrando para você me ajudar lá. Leonardo, ô, mano, vem aqui em casa, me dá aula que eu falo. Aí foi, eu levei tudo, dei aula para ela, ela foi e postou no story. No dia que ela postou no story, no mesmo dia me mandaram mensagem pelo meu direct, perguntando se eu tinha como dar aula. Aí foi quando eu comecei a dar aula. Aí, enfim, eu cheguei a dar aula de 6 da manhã até 10 da noite. E eu parava, às vezes, ali no Habib's para comer alguma coisa rápida. E foi assim, porque o mercado fechava cedo, eu chegava tarde, não tinha tempo. Às vezes eu torcia para um aluno faltar para eu dar uma descansada, porque não tinha tempo. E eu acompanhei tudo isso aí, eu lembro Sim. bem. Às vezes eu ia lá na época que eu estava no Paulista, eu ia lá fazer barba e eu tentava descansar. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por não ter me faltado nada. Não faltou R$ 1 no meu bolso, não faltou nada. Deus foi muito bom. Eu lembro que eu estava indo numa igreja aqui no Bancários, eu ia lá visitar e Deus foi muito bom comigo. Aí uma pessoa, foi porque você foi para a igreja? Não. A minha fé em Deus ela é inabalável. E Independente de Deus, igreja. sim, porque muitas das vezes a gente para, né? Eu já tive essa mentalidade. Ah, não, você tem que estar na igreja para Deus te abençoar. Não, 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 não. Tá errado. Muita gente da igreja não é abençoado porque se prende à bênção. Eu me desprendi da bênção na época. E Deus foi comigo. Então, assim, Deus não deixou faltar nada para os meus filhos, nada. E eu continuei pagando aluguel, continuei trabalhando. Então, assim, surgiu essa oportunidade. Hoje eu estou aí, graças a Deus. O nome ficou mais forte. Eu lembro que a Natana falou, não dá mais aula. Eu falei, mas aí, ó, foi você que ajudou a fazer isso. Hoje, graças a Deus, eu tenho um nome muito forte no deleiro do governador por isso, pelo Chegou ao trabalho. ponto de ter que trazer o irmão, né? Foi, meu irmão teve que me ajudar, meu irmão estava querendo trabalhar, o meu irmão trabalha com aplicativo, e aí não estava tendo aquele retorno. Falei, vem para cá, que você vai, eu te coloco nas boas e você vai dar aula. Eu lembro que eu tinha uma amiga também que estava dando aula, Karine, eu joguei aluno para ela também, falei, Karine, vai aí, abraça aí e vê o que que vai dar. E foi assim, estamos aí até hoje, graças a Deus. É, me sinto me sinto realizado. Acho que, como eu te falei no início, a evolução é constante. A gente sempre está querendo melhorar e eu procuro melhorar, eu procuro ver onde eu estou errando, procuro ver os meus erros, porque é assim que funciona, tá entendendo? E foi aí, a pandemia, ela foi não só para mim, ela foi uma válvula de escape para muita gente cresceu, É o infelizmente. famoso novo normal. Hoje é o novo normal, porque se você for falar assim, saímos, gente, não saiu. A E pandemia, ela tá aí. tivemos que aprender a conviver com isso, No né? começo foi muito difícil porque você não sabia, a gente não tinha norte. Ninguém tinha norte, porque não tinha vacina, não tinha forma de como é que vai se recuperar, a gente não tinha o norte. Então, toda vez que você ligava a notícia, era morreu não sei quem, morreu não sei quem, morreu não sei quem. Então, desculpa, morreu não sei quem, morreu não sei quem. Então, ela teve nós tivemos um sentimento de, meu irmão, não vai acabar. Parecia que você estava dentro do mar, não Tipo um ia. filme, né? Tem até um filme que fala a Então, respeito disso, que a doença veio da China, do morcego. Tem até um sim, filme, tem o um filme. filme não, é uma Não, tem um minissérie filme, não, tem um filme que é também. o. Eu tentei assistir, não consegui. Tem um filme, esse filme é muito interessante. Tem dois, tem o Isolados, que eu achei muito bom, e tem esse, que é o
Contágio. Isso, É um não filme muito bom. consegui. Pô, começou a me dar uma... Então, eu não assisti o Contágio por causa disso. Na época, na época eu tava passando, eu falei, pô, irmão, já tá passando assim, você vai Mais ficar ou vendo menos isso? isso. Fica Mais ou uma menos isso. coisa. Então, tipo assim, por mais que eles quisessem passar a mensagem que nós tínhamos que nos cuidar, ficava uma coisa assim, pô, irmão, como é que eu vou me cuidar? E as pessoas ficando doentes dentro de casa, não fazendo nada porque ficou sem norte. Eu lembro que eu dava aula no corredor esportivo, ficava lotado, o pessoal caminhando, fazendo atividade física na rua, porque as pessoas não aguentavam ficar presas. Nós não fomos criados para ficar presos. Eu fico imaginando um cara tá em reclusão, um cara preso, como é que ele fica lá dentro? O sentimento é horrível. Eu também tive que me reinventar, né? Tive que fazer atendimento em domicílio, que é uma coisa que eu não gosto, entendeu? E o que ficou de lição para mim foi o seguinte: nós temos que manter em eterna evolução. Serviu muito para separar as pessoas, né? Claro, A maioria das pessoas que eu conheço, graças a Deus, evoluíram, porque não ficaram parados um tempo, foram aprender alguma coisa, foram se aperfeiçoar, foram, entendeu? Tá certo que algumas pessoas não têm condição, claro. mas eu fico feliz que você tenha superado tudo isso. Vamos agora, Baiano, tocar num assunto muito interessante, né? Porque nós estamos agora no Outubro Rosa Isso aí. e acabamos de passar pelo Setembro Amarelo. Correto. Só que eu sou um tipo de pessoa, Baiano, que eu não curto datas, que para mim todo dia é dia. Entendo. E pouca gente sabe. Eu acredito que você teve um problema muito sério, né? Que é um problema que acomete muita gente na pandemia também, que foi a depressão. Conta um pouco pra gente aí desse momento difícil que você passou na sua vida. Então, às vezes as pessoas perguntam o porquê, né? Foi um momento difícil porque foi um período que eu me separei da minha ex-mulher, né? Foi uma situação chata. Porque acontece? Quando você tem depressão, você não percebe. Eu não percebia. Eu tava com... depois eu fui ver, né? Eu tinha um psicólogo que me indicava, ele falava muito comigo, porque além da depressão, eu tenho crise de ansiedade. Eu já tinha te falado sobre isso, né? Mas a depressão ela é um pouco pior. É um dos quadros da depressão, né? A crise de ansiedade é um dos quadros. Então, assim, a depressão ela foi uma situação muito difícil. Foi porque quando eu me separei, né? Eu achei que estava bem. Mas nos longos dos meses vai ficando ruim. Fica tudo nebuloso. Você começa a se retrair da vida. E foi assim que eu comecei. Eu comecei a ter desprazer da minha vida. Das coisas que eu fazia, eu não queria mais saber de fazer nada. Eu só chegava, dava minha aula, ia para casa dormir. Eu só fazia isso. Eu só tinha isso na minha cabeça. Não queria fazer mais nada. Eu tive pensamentos suicidas. Eu me lembro que uma vez eu desci ali na Eneida, eu queria me jogar na frente do ônibus. Eu lembro disso como se fosse hoje. E muita gente fala assim, é doença de rico. Gente, não é. A depressão, ela passa para todo mundo. O pobre não tem direito de ter depressão, porque ele não se dá essa oportunidade, Ele porque não ele tem tem que trabalhar, tempo. tem que trabalhar. E as pessoas às vezes falam, ah, mas por quê? Gente, eu tive um quadro de depressão, mas eu conheço pessoas que têm quadros exorbitantes. Eu tenho alunos de depressão, de se cortar, de chegar, me ligar chorando. Então eu tive um quadro depressivo. Sim, tinha vezes que eu acordava de madrugada achando que alguém ia me matar. Isso é um dos quadros de ansiedade e foi horrível. Foi horrível. Foi uma das situações. Era uma das situações muito horríveis para mim, porque eu não queria mais fazer nada. Eu lembro que eu tinha. Você perde o prazer, né? Perdi o prazer de. Eu lembro quando eu cheguei pro meu psicólogo, eu perdi o prazer da coisa que eu mais amo fazer, que era lutar. Eu não queria saber mais de fazer isso. Então, quando eu lembro que eu me vi no quadro depressivo quando eu vi a história do Fred, jogador do Fluminense, se aposentou agora, pô, ele falando sobre isso. E eu tava me vendo ali, eu falei, caramba, cara, porque você não tem autodiagnóstico. Você acha que é um problema normal. Eu ficava cansado o dia todo, Não eu quer levantar da não cama, queria, não quer tomar banho. era uma situação assim deplorável. Eu tomava banho mesmo, mas pô, se você vê, eu não arrumava minha casa, eu não fazia nada. Então você vai chegando num estado
que ela te corrói por dentro. E é muito mais forte do que a gente, né? Eu lembro que eu li um livro do Augusto Cury que ele fala quem tem depressão não quer se matar, ele quer matar a dor. Então essa é a verdade, você quer matar a sua dor, você quer matar aquilo que está te matando. E eu lembro que quando eu me separei, eu não tinha orgulho, eu tive um orgulho de não falar para minha ex-mulher que eu tive. Entendeu? E depois eu lembro que passava um filme na minha cabeça. Eu lembro que uma vez que teve uma situação que veio a minha mãe na minha cabeça, veio meus filhos, né? E aí? Entendeu? Qual o exemplo que eu ia deixar Resolver o pros seu meus... problema, de certa forma, era fácil. Mas e aí? Mas e quem ia ficar? Entendeu? Ah, teu pai morreu de quê? Ah, teu pai se matou. Ah, por quê? Então, às vezes, a gente não... Você não tem essa mentalidade. Foi um lapso rápido que eu tive, assim. Eu digo que ali foi Deus. Sempre Deus. Com certeza, o Espírito Santo, ele tá sempre na nossa vida. Se eu te falar que eu não tenho... Eu tenho um tempo que eu não tenho crise de ansiedade. A última vez que eu tive, eu estava aqui na academia, entendeu? E como Então, você curou isso? Só com psicólogo? Só com buscando a palavra? Então, Kim, a depressão, ela é curada, eu digo que foi através de Cristo, sabe? Mas eu te dou exemplos de pessoas da igreja que têm depressão. Por quê? Porque o fardo é grande. Então, você não tem direito, não é que você não tenha direito, mas você tem que, como é que eu posso te colocar? Você tem que se munir de coisas que vai te envolver. Ocupar a mente. Ocupar a tua mente. O que eu procurar fiz? coisas que te dê prazer. Óbvio, então foi o que eu fiz. Eu me lembro que o meu psicólogo, ele é até pastor, ele falou para mim o que eu tinha que fazer. E eu comecei a fazer aquilo que ele falou. Pequenas coisas, né? Pequenas coisas. Não Porque é da noite pro dia. eu vi uma frase do Terry Crews, ele falando que a nossa vida é como um Lego. Você vê todo você desmontado. Então você tem que se montar todos os dias. E foi isso que aconteceu comigo até hoje. Então, assim, se eu falar para você, hoje eu não tenho mais depressão, eu não tive mais quadros depressivos, eu não tive sintomas de depressão, porque hoje eu não me dou o direito de ter. Tá entendendo? Mas a crise de ansiedade ainda, de vez em quando eu tenho, mas é uma coisa que também não é toda hora. Até porque que acontece? Você tem que ser forte. E não é toda hora que a gente é forte. Correto? Então, assim, é algo que me matou muito, assim, me marcou muito. Tem hora que a gente tem que fingir ser forte, né? Para conseguir... Porque se você for pegar... vamos lá. Eu vou dar um exemplo bem forte. O Chester Bennington, que era o vocalista do Linkin Park, 36 horas antes dele se suicidar, ele estava com os amigos dele sorrindo. Eu tenho esse vídeo. O cara tava ali, no meio do amigo ali, sabe? E se suicidou. Então, assim, eu tive pessoas perto de mim. Às vezes a pessoa está passando por uma situação que você tem que ajudar aquela pessoa. Às vezes você ajuda uma outra pessoa, mas você está passando por uma situação pior do que ela. Então a gente, como eu te falei, não tem como, você não te dá o direito de ser assim. Porque o que acontece? Kim, você sabe, poucas pessoas que te ajudam. Eu me lembro que me ajudou foi o Rafael Mena e a Janaína. Eu não tinha amizade com a Janaína, com a esposa dele. Eu tinha uma forte amizade com ele. E as pessoas que achavam que ia me ajudar... Sempre assim. Viram as costas. Então eu me lembro que foi ele, foi a pastora Naira, daqui da Unidade de Cristo, que me indicou o pastor Jorge, que é psicólogo mesmo, me ajudou. Qual igreja? Aqui da Unidade de Cristo. Então, ele me ajudou. Lá perto da Paranapuã? Foi ele que me ajudou. Então, assim, foi uma das pessoas que me ajudaram muito. Então, assim, às vezes a gente fala assim, eu não sou de lá, mas as pessoas ali me ajudaram muito. Eles me abraçaram. Eu lembro que o Léo Moraes fez muito isso. O pastor Pepeu fez isso. Então, assim, pessoas que eu nem imaginavam. Não estou dizendo meu melhor amigo que mora lá em Jacarepaguá, que ele não vai vir lá da onde ele é longe, mas ele sempre me ligava, perguntava como eu estava. Existem várias formas de ajuda. Mas ele tem a família dele, e eu nunca o cobrei disso. Porque se eu estivesse lá perto, com certeza ele estava comigo. Mas a gente está longe. Então, assim, você não pode cobrar o cara porque ele está longe, não. É pessoas de perto. Pessoas de perto não... Mas eu não cobro essas pessoas. Eu sou uma pessoa que não leva pro meu coração quem não me ajudou. Sabe por quê? Porque eu ajudo de coração. Se estiver ferrado, eu vou ajudar.
Então isso não é meu feitio. Eu não sei ter raiva de ninguém. Eu posso ficar com raiva ali no momento, mas não sei ter ódio. Eu não tenho isso. Isso não faz bem, né, pro coração. Não, não, porque você vê. Porque que é o ódio? O ódio é um veneno que você toma querendo que o outro morra. E que isso vai me trazer de prazer? Não vai me trazer nada. Então a depressão, ela acaba com o ser humano de dentro para fora. Ela é de dentro para fora. Você não, E é ninguém. invisível Sim, tanto que ela é considerada a doença a do doença do século. século. Aí as pessoas falam assim, nossa, por quê? Quinho, hoje as pessoas se preocupam em postar uma foto. Se não tiver uma Viver para foto, os outros, né? vive numa mentira. As pessoas têm que estar O no iPhone status. 14 aí, 13, né? Aí tem que tirar aquela foto. Hoje meu Instagram, quem for querer lá ver, é para trabalho. Ah, vocês vão curtir, vocês não vão curtir? Meu irmão, a vida vai seguir o seu curso. Ah, tu teve 1000 curtidas. Pô, beleza. Teve 10. Curtida não paga conta, eu sempre falo Não. isso. Então, assim, você tem eu tenho um monte de aluno, um monte de seguidor, é maneiro, pá, no status, mas, Quinho, aquilo ali é superficial. Aquilo ali é superficial, entendeu? E às vezes a gente não dá valor para as pessoas que estão do nosso lado. Te pergunto, qual foi o dia que você parou para conversar com seu amigo? Qual foi o dia que você parou para fazer uma resenha sem telefone? Hoje em dia tá cada dia tá mais difícil e existem as desculpas, né? Existem as distrações. Tem um podcast hoje em dia, tipo, gosta de ver, tem o YouTube, mas qual foi o dia? Hoje você vai nos colégios, você vê as pessoas paradas no telefone. Na nossa época era o quê? A gente jogava bola. A gente não marcava, sabia que na praça, determinada hora, todo dia tem gente. Eu dou aula ali na Lauro Corona. Aquela praça é muito bacana, né? Eu não sou da ilha, como eu te falei. Mas eu olho essas praças vazias, eu lembro quando eu era moleque. Desgosto, você tá louco. Eu lembro quando eu era moleque. Falava assim, caramba, aquilo ali via lotado. Pô, era a nossa liberdade era o quê? Era a mãe não proibia a gente ir pra rua. Eu me lembro que eu fugia. Eu ficava, minha mãe mandava 10 horas em casa, chegava 10h30, mas era a liberdade que nós tínhamos. Hoje é o contrário. É igual eu não tenho mais aquela gama de ficar na rua, né? Depois que eu comecei a trabalhar, você começa a ficar mais dentro de casa porque você fica cansado que ficou o dia todo na rua. É igual eu trabalho o dia todo, né? Eu começo de manhã, graças a Deus. Então eu fico o dia todo na rua. O tempo que dá para eu ficar em casa, eu fico. Às vezes até eu sou meio ingrato com meus filhos, poder passear, dar uma ida num shopping e tal. Isso eu tenho que fazer, porque é o momento deles. Mas às vezes no meu momento, eu me lembro, eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de descansar. Porque você fica o dia todo na rua. Então, no momento eu quero sentar ali, eu não quero ficar na rua. Mas quando eu era moleque, não. Eu chegava da escola, trocava de roupa, rua. Então, assim, era o que eu fazia. Era o que todo mundo fazia. Hoje é o contrário. Eu lembro que eu falei com um aluno meu que eu comecei a dar aula na pandemia, o filho dele nem sabia que estava tendo pandemia. Caramba. Então vive numa bolha, né? Porque para você não ter Correto. acesso... Porque era videogame o tempo todo, computador o tempo todo. Então, assim, é o virtual. Tá certo que hoje a gente está numa tecnologia, hoje em dia está tendo negócio de metaverso, caramba, 4. Quinho, é o que a gente via, foi o que a gente falou no primeiro bloco, é o que nós vemos lá atrás. Vivíamos 20, 30 anos lá atrás, a gente achava que era o futuro. Pega aquele filme lá, Uma Odisseia. Que caramba, ou senão o Eu Tron. acreditei em tudo aquilo, Então pega Tron, o legado, o primeiro filme do Tron, que é a Odisseia. Caramba, naquela época, o cara via dentro de um jogo de videogame. Era o que a gente achava. Então hoje é diferente. Você pega o desenho de G.I. Joe, o holograma, e olha, em 1980, eu lembro que eu via Comandos em Ação. Então a gente vivia assim. Hoje é totalmente diferente. Hoje, de ver a sociedade ela ser um pouco mais aberta para as coisas, não, ela se fecha. São vários pequenos mundos. Sim. Né? Você sabe disso, né? Isso na Organização Mundial de Saúde, o pessoal de hoje não vai viver tanto tempo quanto a gente viveu. A gente viveu na rua. Mas isso é culpa nossa também, por essa geração ser mimada. Essa geração é mimada por nossa culpa também. A gente tem certa culpa nisso. Por quê? São nossos filhos. São pessoas que viveram nosso momento. Então, assim,
Hoje a gente tem uma certa culpa sobre isso. Então, assim, evolução, mas também é uma regressão. Também é muito grande. É aquela questão do tudo que evolui, né? Toda evolução, toda mudança tem a parte boa e a parte ruim. Você tem que saber dosar, né? Você falou da pracinha. Passo quase toda semana na pracinha onde eu fui criado aqui, na Elis Regina. Uhum. Tá até em obra agora, né? Tá em obra, não tem uma criança jogando bola. E é uma praça boa, 2 Linda, quadras. grande, não tem uma criança jogando bolinha de Aí gude. tu imagina aquilo ali há 20 Não anos tem atrás. jogando taco. Imagina aquilo ali há Né? 20 anos atrás, há 30 Futebol anos. ali era. Todo dia ficavam. Eu lembro que tinha futebol ali e ficavam 30, 40 pessoas e nada de fora. Se você perdesse, você tinha que ir embora para casa, porque você não ia jogar mais naquele dia. Então, Porque você não podia voltar no outro time, porque já tinham times formados do lado de fora. Mas é o que eu estou te falando, é a geração anterior. A nossa geração anterior viveu na rua. A gente, eu falo que nós fomos. Eu digo que nós fomos civilizados depois da época antes do Orkut, aquele. Esqueci o nome. Que tinha um negocinho antes do Orkut. A gente começou a internet de escada, depois começou a MSN, o Orkut. Foi quando nós começamos a civilizar para dentro da internet. Né? Se você vê aí, as lan houses, começava a jogar Counter-Strike, a virada. E aí que nós começamos o quê? A entrar dentro da tecnologia de uma forma mais agressiva. É muito Você engraçado pega isso. 2004 em diante, você não é mais o mesmo. Por exemplo, um telefone celular que a gente tem hoje, né? Mas eu lembro da época Hoje é o smartphone. Hoje, eu lembro da época hoje é que Big era... Brother. Todo mundo filma todo mundo. lembra? Todo mundo... Era aquela coisa feia pra caramba lá, o Tijolinho. tijolinho. Eu lembro que eu trabalhei na Vivo, antes da Vivo, era telefônica. Eu tinha um Qualcomm. Eu achava aquilo ali o telefone. Hoje em dia é um controle remoto, eu achava, caramba, E aí você vai vendo. Eu lembro que quando surgiu, eu trabalhava lá, eu lembro quando surgiu o primeiro telefone de câmera, e era o Flip. E era o máximo. Então aquilo ali você vê que nós entramos agressivamente na tecnologia de 2004 para cá, um pouquinho antes. Eu sou ruim de data, né? Eu sou ruim de data. Mas tem um fator muito interessante. Hoje eu tenho um canal do YouTube, hoje eu me exponho na internet, né? E eu odiava foto, odiava... Você falou que teve algo antes do Orkut. Eu lembro que tinha, mas eu não tinha. E eu fiz no Orkut... Tinha um Teletrim. Sabe por que eu andava fiz com o Orkut? Eu usava Teletrim falsificado, já era de relógios, para tirar onda. Teletrim, eu trabalhava na Varig, eu devia ter uns 20 anos. Mas eu não gostava do Orkut, não falava que não ia entrar nisso nunca. Sendo que quando eu fui morar em João Pessoa, voltei para minha cidade, eu fui trabalhar com shows. Aí tem uma amiga, a Lu, que eu conheci há muito tempo atrás. Lu é minha amiga, exemplo de vida. Ela fez o meu Orkut para divulgar os shows que eu produzia. Ela falou, você tem que usar isso, porque isso aqui é o futuro, isso aqui é não sei o quê. Não é que eu, infelizmente. Eu, quando entrei na internet, no começo, você queria expor tua vida de uma forma que todo mundo visse, né? De qualquer jeito. Eu lembro que o Orkut, ele era um pouco mais... Tanto que estão falando que ele vai voltar agora. O Orkut, ele era um pouco mais... Era mais, tipo assim, elitizado do que o Facebook. O Facebook, ele já é mais aberto. Eu lembro quando saiu, o Orkut foi engolido pelo Facebook na época. E todo mundo fez tal. E foi bacana. Aí você vai vendo que depois do Facebook vai se tornando ver o Instagram. E aí vai... quem tem Instagram, porque o Instagram no começo era só foto, depois um dia você começa a falar, você pode fazer as mesmas coisas que você faz no Facebook, você pode fazer no Instagram. Aí depois vê o Twitter, que hoje em dia a galera gosta mais da galera nova. Eu não tenho Twitter, A galera nova... Eu tenho um Twitter, mas eu quase não uso. Mas o Twitter, ele é interessante para você ter uma interatividade na televisão. Às vezes, quando eu tenho uns eventos, eu vou e falo, tal, acho legal. Mas... Eu nunca nem tentei disso. É muita informação, é muita coisa na internet. Mas é aí que tá. O meu Instagram hoje em dia é para trabalho, igual você tem o seu. É uma coisa de divulgação de trabalho. Não, hoje é essencial. Quem tá fora do digital, tá fora do mercado. Você vê as pessoas que são famosas hoje em dia não precisa mais fazer, não tem talento. Você vê que as pessoas hoje em dia têm TikTok, tem você fala lá, duas besteirinhas, por exemplo, tu vê tu vê o cara que teve o relacionamento com a mulher lá, o mendigo, aí você vê
esse garoto agora, o negócio O do Luva de Bora... Pedreiro, Luva de Bora Pedreiro, Bill. Bora Bill. Existem os Então, fenômenos. fenômenos momentâneos. Mas é o quê? Que surgiram na internet. A parte boa da internet, Baiano, que eu costumo falar é o seguinte: como eu falei, tem a parte boa e a parte ruim. Porque Sim. hoje todo mundo tem voz. Então, dá oportunidade lá pro mendigo, dá oportunidade pro Luva de Pedreiro, dá oportunidade agora o Bora Bill, que é um Mas fenômeno. tu viu por que o Luva de Pedreiro ele fez isso? Vi, sensacional. Não, mas tu viu o porquê? Ele começou a fazer aquilo ali para ficar popular no colégio dele. Sim, mas só que ganhou dimensão mundial, é uma rede mundial. Nós estamos aqui agora, vai ter gente lá no Japão que vai poder ver essa matéria. Sim, então vai ter gente. Aí você vê, ele só queria se tornar um garoto popular, mas só que perdeu a proporção. Aí teve aquele problema lá com o empresário dele, porque eu acho que também tem pessoas inocentes, muito inocentes na internet. Por exemplo, tem gente também que joga muito baixo, foi o que você falou do lado sujo. Eu não gosto, assim, eu não sou muito fã do TikTok. Eu acho que ele é muito baixo calão, diferente do Instagram. Eu acho que tem coisas boas no TikTok que eu gosto de ver. Eu vejo mais as coisas que me interessam do que as coisas que não têm conteúdo. Por que acontece, Quinho? O problema é que as pessoas hoje em dia não querem ver conteúdo. As pessoas querem ver besteira. Tem um filme muito interessante, que ele é um pouco antigo, é chamado Idiocracia. É um filme muito interessante, se você assiste. O cara, eles faz uma margem de inteligência das pessoas. Ao longo dos anos, as pessoas vão ficando mais burras do que inteligentes. Então, eles fazem o quê? Eles colocam um cara numa cápsula do tempo, para ele acordar daqui a 20 anos. Só que tem um problema, o cara acorda 500 anos depois. E o mundo está numa burrice só. E ele era o cara mais inteligente do momento. As pessoas ficaram burras. E se você for ver, nós estamos indo por esse caminho. As pessoas falam errado. As pessoas, não estou criticando, porque eu vim também de comunidade, eu falo, nosso dialeto é esse. Mas você tem que saber como é que você vai falar. Eu lembro que eu falava muita gíria. E eu conversava com um amigo meu e tinha uma amiga nossa que ela não suportava que a gente falasse em forma de gíria, né? Isso é horrível, não sei o quê. E foi ali que eu me apaixonei pela leitura, através disso. Ela começou a falar. Então ela me explicou, Leonardo, olha só, porque ela não me chama de Baiano, me chama pelo nome. Leonardo, é assim, você tem que saber as pessoas que você fala. Hoje eu tenho uma dicção melhor pela leitura e pelas pessoas no qual eu convivo. Então é interessante você saber o momento que você vai falar. Eu não sei como é que você fala. Eu não sei se você gosta de falar com gíria. Então eu tenho que ter a minha dicção no momento certo. Eu tenho a minha dicção com os meus amigos, eu tenho a minha dicção com as pessoas que eu falo. É o feeling, para você falar a mesma linguagem. Não adianta usar uma linguagem coloquial num ambiente mais popular, porque ninguém vai entender. Por exemplo, você não vai falar... Por exemplo, nós na educação física a gente tem termo técnico, tem uns termos técnicos. Na barbearia também. Então, se eu falo para você assim, o folículo piloso, tu vai ficar me olhando, tipo, aperta até a classe. Chegar para você e falar, pô, vamos lá, tem que fazer flexão plantar. O que é isso? Então, são coisas que nós temos que falar da forma que as pessoas venham entender. É uma forma mais fácil, mais prática. Fácil. Por exemplo, você pegar um livro com leitura arcaica, você não vai entender. Tá entendendo? Então é melhor você começar com o básico e vai aumentando. Por exemplo, a Bíblia. Minha mãe tem uma Bíblia que tem quase 30 anos. E a leitura é uma leitura arcaica. É difícil, o entendimento. Uma dicção muito forte. Tanto que hoje existem... como se diz, existem atualizadas, sim, né? Com a linguagem atualizada. Uma linguagem mais tranquila, né? Então, assim... Na verdade, são traduções. Né? Sim, é tradução. Porque a leitura arcaica é igual você pegar e ver ópera. Música erudita. Quem gosta de música erudita? Poucas pessoas escutam. Então é mais fácil você escutar um funk básico ou uma música erudita que é mais difícil. Então, assim, tudo tem gostos, né? Óbvio. Mas é um pouco mais complicado nessa colocação. Então, assim, você tem que saber como você vai falar nos lugares no qual você anda. O ambiente, né? Você tem que ter o feeling para falar a mesma linguagem, poder se comunicar de uma forma natural. É básico, é fato. É igual quando
Quando você faz musculação, faz luta, então Você vai tudo querer usar aquela roupa parecida, é a é o ambientação. momento. Por exemplo, nós temos coisa chamada tribo, né? Eu lembro que quando eu comecei escutando funk, aqueles funks antigos de 1900, eu achava Funk bom. bom demais, E letras bonitas. aí olha como é que é as coisas. E eu comecei a andar com a galera do rock. Eu era do funk. Olha, porque na nossa época não tinha essa... O que tem hoje. Hoje a gente vê muito preconceito, mas na nossa época não tinha muito isso, porque todo mundo andava junto. Quem era pagodeiro, quem era roqueiro, porque nós tínhamos essa amizade. Mas eu comecei E a andar... havia o respeito, né? Que é o Claro. principal. Hoje, a minha tribo é melhor que a sua. Não, Hoje na existe a nossa. disputa. Então, naquela época, eu escutava funk, só que eu comecei a andar com a galera do rock, a galera que gostava de rock. E aquilo ali começou a despertar interesse em mim. Eu comecei a escutar rock também. Ah, achei legal e tal. E aos poucos eu fui largando o funk. Mas parei de andar com a galera do funk? Óbvio não, que eram os meus amigos. Eu não ia deixar de andar com os meus amigos por causa de uma música. Um gênero musical. Gênero musical. E aí você começa a se descobrir no meio da música. Eu gosto muito de rock, mas eu também gosto muito de MPB, eu gosto de rap. Porque o rap me faz... o rap é uma leitura. Raízes, Sim. volta no tempo. O rap é uma leitura. A música antiga, ela tem uma leitura muito boa. Tanto que a música popular brasileira tem uma liturgia muito boa por causa disso. Porque as pessoas às vezes perguntam assim, a palavra, o porquê do louvor. O Davi, ele expõe a adoração a Deus no que ele estava sentindo. Então, a música, ela tem muito disso. Tanto que ela é uma das bases do mundo. Eu não consigo viver sem música. Eu ouço música estudando, ouço música Correto. Então, assim, o tempo inteiro. a música, ela faz parte da vida do humano. Tanto que ela é dos tipos... Ela é a única que tem a mesma... Ela libera a mesma dopamina que a cocaína libera. Existe a musicoterapia, né? Correto? Então, assim, as pessoas gostam de escutar. Então, assim, eu gosto de escutar rap porque eu gosto de prestar atenção no que o cara tá cantando. Eu escuto, eu presto atenção no... Eu sou da era do Racionais MCs, do Taíde DJ1, do MV Bill, desses caras. Então, assim, eu gosto de ouvir. Ah, mas os caras têm... Por exemplo, hoje em dia eu gosto muito do Criolo. Um cara que eu gosto muito. Então, assim, você presta atenção na música dos caras e você passa a vida dos caras, você gosta. Por exemplo, eu gosto muito do Milton Nascimento. Ah, mas olha, meu irmão, o que tem a ver uma coisa com outra? No Milton Nascimento, eu gosto muito de escutar gosto muito de Djavan, por causa da minha tia, falecida, eu gostava muito. Então, essas músicas, hoje em dia, elas fazem parte da minha vida. É igual louvor, Kim. Eu sei o louvor que eu escuto. Eu gosto de louvores antigos. A música, ela tem a sua proporção. Os grupos antigos são os melhores que os de agora, mas não estou dizendo... Eu respeito os de agora. Tem louvores de agora que eu escuto. Mas os antigos me fazem mais chegar perto de Deus. Ah, mas por que isso? Porque a música dentro da igreja é diferente da música do mundo. Ela tem que te aproximar de Deus, ela não tem que te afastar de Deus. Então, assim, você quer escutar música, pega os livros de Salmos. A maioria dos Salmos foi escrita por Davi, nem todos. Mas você vai pegar lá todos que ele cantou. Tá entendendo? Então, assim, então a música, ela faz parte da minha vida até hoje. Por exemplo, minha mãe foi sambista, pô. Foi parceira de escola de samba, quer dizer. Minha mãe foi mulata do Você é Sargentelli. bem eclético, né? Mas eu não curto pagode. Eu nunca gostei. Sério? Mas respeito a galera que gosta. Eu nunca fui fã de pagode, assim, de escutar. Mas se eu estiver na tua casa, estiver tocando, eu vou ficar de boa. Não vou ficar aquela, caraca, música chata. Não, eu não tenho isso. Eu fico quieto. Mas não é coisa que vá aos meus ouvidos. Mas eu respeito, tá tocando lá e fica de boa, sem problema algum. É o respeito, que eu acho que é o que falta muito hoje no dia a dia, né? Respeitar o próximo, respeitar a opinião do A próximo. democracia hoje em dia, Rasgaram, né? infelizmente, meio que rasgaram. Rasgaram. Hoje em dia você tem político de estimação, as pessoas não respeitam a sua opinião. Eu falo algo, você rebate. Ah, eu tenho que achar. Meu irmão, não. Eu acho. Conflito, né? As pessoas gostam do conflito. Infelizmente, o mimimi, você falou muito. Mas o que acontece? Você gosta de preto, eu gosto de branco.
Você é vascaíno, eu sou E flamenguista. vida que segue, isso não vai nos impedir de nada. Tá entendendo? Né? É ouvir uma coisa. Nem todo mundo que mora no... Voltando um pouco ao assunto da internet, né? Ah, sim. Então, essa exposição da internet, eu sempre falo o seguinte, todo mundo sempre teve religião, time de futebol, partido político, opção sexual, sendo que hoje fica aquela guerra que o meu é melhor que o seu. A minha religião é melhor que a sua. O meu time... Quando ficava só no futebol era uma maravilha. Mas só que hoje tudo é como se fosse... É debatido como se fosse futebol. Fato. Entendeu? Aí fica com essa onda que você falou de estimação. Político de estimação. Não importa. Eu brinco o seguinte, nós vamos ter a eleição agora, né? O primeiro turno. Independente de quem ganhar, a minha vida vai continuar. Claro. Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que evoluir, eu não dependo de nada desses caras. Sim, Kim, eu sou um tipo de pessoa que, se você me segue, sabe, eu não exponho minha opinião política. Eu sei quem eu vou votar, eu tenho a minha opinião, eu sou conservador e eu respeito as outras pessoas. Isso não me difere de ninguém. A forma que eu penso, ela não tira a tua opinião. Ah, mas o Leonardo, você tem um amigo que é homossexual, ele é meu amigo, pô. Não importa a opção sexual. Irmão, é uma parada que não vai me tirar da cabeça. Ah, os seus alunos, eu vou dar aula para ele. Da mesma forma. Ó, eu brinco com as minhas alunas. Eu tenho umas alunas que... Eu não discuto porque eu tenho alunos dos dois lados. Eu tenho um aluno A e tenho um aluno B. E eu tenho... E graças a Deus eu tenho essa liberdade de brincar, porque eles sabem a minha opinião, mas eu não fico ali toda hora. Ah, por causa disso. Gente, a gente tem que parar com isso. Eu não estou dizendo que você não tem que defender a sua convicção. Convicção. A internet, foi o que você falou, ela voz para todo mundo. Né? Polarizou. Só que, Kim, o que acontece? O problema é que muita gente discute aquilo que não sabe. Eu não posso... como é que é? Eu não posso chegar por exemplo, vou falar de novo da barba. Eu não entendo de barba. Por isso que você me procura. Eu não posso, porque eu vou chegar e vou raspar tudo e acabou. Mas eu não entendo. Então, se eu não entendo de determinada coisa... Assunto que não é demérito. Não. Tem gente que acha o seguinte, eu não sei o assunto, eu sou pior do... Não é vergonha não saber alguma coisa. Claro, então eu procuro não me meter naquela ali. Eu escuto, eu vou lá, ouço um lado, ouço outro, e vou lá e formo a minha opinião. Isso se chama formação de opinião. Porque o que acontece? Hoje a internet ela te dá essa gama de você poder não só ver mais a TV. Hoje você tem vários jornalistas independentes que são bons. Então, assim, você vê os dois lados da moeda. Você vê o lado A e o lado B. Agora, cabe a você escolher o que é correto e o que não é. Então, o problema é que, por exemplo, no começo do governo atual, eu via muita gente batendo, mas sem... como é que eu posso colocar? Sem saber do que está falando. Sem fundamentos? Sem fundamentos. Mas eu respeito, eu não vou ficar ali batendo nos outros. Por quê? Porque todo mundo tem a sua opinião. Tem uma música da Pitty que fala sobre isso, questão de opinião. Então, assim, você tem que saber o que você está falando. É a mesma coisa. Você quer discutir com o pastor Silas Malafaia? Você quer discutir com o pastor Marco Feliciano? São doutores, ou o Bispo Macedo, são doutores, sabem de teologia. Vai te dar coça, não estou dizendo que... porque eu sou... Não, mas ele vai falar, isso. Então você tem que chegar e ouvir esses... Ter humildade. Ter humildade de ouvir. É a mesma coisa, você não tem domínio de luta, eu tenho. Eu não sei beach tennis, você sabe. Isso aí, e aí segue a vida. A vida que segue. Eu não jogo futebol, eu gosto de ver. É igual eu critico, o cara não joga, mas às vezes eu fico ali... Pô, mas o cara às vezes tá ali, vê 500 vezes o jogo e vê para poder analisar, porque a análise, você não precisa saber, não precisa ter entrado em campo. Mas você vai ver, você vai observar, isso se chama uma análise. Então a mesma coisa me botar num quadro cirúrgico para poder operar alguém. Mas não sei nada, eu sei as artérias ali. Vai matar a pessoa, Não, né? eu sei pouca coisa, porque na educação física a gente aprende anatomia. Mas botar a mão, irmão, ali é o médico. Ali é outra pessoa que tem que chegar e fazer aquilo ali. O máximo que eu posso é ficar olhando ali, ó. E é assim que é chamado a você aprender, né? Então, assim,
Por isso que tem a residência, né, lá entre eles. E, infelizmente, algumas faculdades não têm isso. Por exemplo, a educação física, a nossa residência é no estágio. Eu falo que a faculdade ela é um mero fragmento das coisas. Você vai aprender no dia a dia. Lembra que eu te falei do know-how? É o know-how. Você vai aprendendo. Por que muitos professores hoje em dia que se formaram são melhores que os antigos? Porque os caras, eles abraçaram as coisas. Estudaram mais. Então, e abraçaram buscaram as mais. coisas antigas e procuraram fazer cursos. Evoluíram. Por isso você mas não, irmão. Lembra o que eu falo. É a questão de você evoluir. E se você não evoluir, você vai ficar para trás, irmão. Vai ficar ali, ó, debatendo, tirando água de pedra. Vai chegar uma hora que é seca. Então, acontece. Ou você vai ficar estagnado, ou você, meu irmão. Mas eu não consigo, irmão. O maior exemplo é o dono da KFC, irmão. O cara ficou milionário aos 80 anos. 80 anos de idade. Temos várias histórias, né, Não a respeito disso. Pega aí pessoas que... Porque a vida, Deus te botou aqui. A única certeza que a gente tem é a morte. Mas calma aí, tu tá aqui a passeio? Você vai ser protagonista ou vai ser... Deus não fez ninguém para ser coadjuvante. Foi para ser protagonista. Mas muitas das pessoas, infelizmente, se colocam para baixo. Não quer assumir o protagonismo, chegar, irmão. Não quer pagar o preço, né? Só quer a glória. Entendeu? O maior exemplo que nós tivemos foi Cristo, que morreu por nós. Ele abraçou o protagonismo dele, mas ele sabia porque estava vindo. E ele falou que o quê? Que se a gente cresce, fazia sinais muito maiores do que ele. Só que as pessoas hoje em dia se abraçam a determinadas coisas que perdem o sentido da vida. Perdem o sentido de você entender o que é as coisas. Então, assim, por exemplo, você quer ser... Eu quero um carro. Irmão, tem que juntar dinheiro. Eu vi um podcast, um cara falando assim, eu quero um Porsche. O cara, mentira. Você tá trabalhando para isso? Porque o camarada que quer, ele vai atrás. Ele vai juntar Você já foi lá na dinheiro. Porsche e pediu pro test drive para sentir o cheiro do couro do banco? É a mesma pra coisa, tocar no a carro? valorização do trabalho. Você chega assim para mim e fala, quanto é que quanto é que essa xícara aqui, esse copo, né? É X. Mas o camarada ali tá vendendo por Y. Vai lá, é a mesma coisa Fique de à vontade. chegar numa empresa A, de carro, mas é tanto. Chega lá na Land Rover, o cara vendeu por isso. O cara da Land Rover, vai lá, pô. Porque tu sabe a tua valorização, você sabe o quanto tu gasta. O problema é que a gente também é desvalorizado. Então, assim, a falta de protagonismo é essa. É o medo de arriscar. Meu irmão, ganhando ou perdendo, tá ali, parceiro. A gente tá aqui para isso. A vida... E você perde hoje e ganha amanhã. Sabe qual foi um dos meus maiores defeitos na luta? Foi não ter acreditado no meu potencial. Eu me cobro isso até hoje. Então, não adianta eu ter potencial sem eu não ter se tornado você não potencializar. Entendeu? Eu era considerado eu poderia ter me tornado um dos melhores lutadores do Brasil, sem sombra de dúvida nenhuma, mas eu não acreditava. Então, Quinho, se você não acredita... Quem vai acreditar em você? Correto? Então, assim, hoje eu vejo que eu posso ser melhor do que antes. Então, o que acontece? Você se reinventar em outras situações. Então, assim, é isso que hoje me faz melhor. Eu procuro melhorar. Procuro melhorar como pessoa, procuro melhorar como homem. Como pai. Como pai, que eu ainda acho que assim eu sou um pouco longe dos meus filhos. E isso é ruim. A mãe deles me cobra muito porque eu falo para as pessoas serem pai, não é só o cara que fez, não, irmão. Ele tem que ser pai todo dia, tá ali junto. Mas o que falta para você? O que você tem essa percepção, mas o que falta para você em relação aos seus filhos? É querer mais. Querer diariamente mais, estar perto, estar junto. Porque é isso que faz, é isso que é diferente. A menina mais velha se casou, né, há pouco tempo. Tá com 20 anos. Então, assim, as pessoas, mas tu é novo, tu é pai. Meu irmão, essa é a vida. Você foi pai quantos anos? 18. Também. Meu filho tá com 28. 18 para 19 ali. Entendeu? Então, assim, é tudo questão de... O que acontece? E os dois pequenos, quais são as idades? Tem 8 e 6, mas tem um porém. Por que eu falo que eu fui pai novo? Por causa do meu irmão. Meu irmão tem 29 anos, mas quem criou meu irmão fui eu.
Eu criei meu irmão também. Porque minha mãe trabalhava. Então eu falo Mesma assim, coisa. isso, e meu irmão, a visão paterna que meu irmão tem é a minha. Então as pessoas, mas por quê? Porque essa é a visão que ele tem. O Tiago, Gente boa demais. você Tiago, conhece, gente boa, conheço. o Tiago, a visão paterna dele sou eu. Mas tu é irmão, sim, mas eu tava ali em tudo com ele. Eu vi meu irmão crescer. Aí você vê como é a vida, né? Eu criei Daqui, meu irmão também. ele casa daqui a 1 ano e meio, meu irmão vai Meu casar. irmão hoje é advogado, se formou, mas eu criei meu irmão Então, também, porque minha mãe tinha que trabalhar, meu pais irmão, separados, as entendeu? histórias de vida, elas se misturam muito, né? Em Com determinado certeza. momento, elas se conectam. Então, meu irmão, ele vai casar daqui a 1 ano e meio, né? Em 2024 ele casa. Então, assim, às vezes minha mãe fala, mas eu falei, mãe, é a vida dele. O Thiago já cresceu. Embora a gente olhe, eu olhe meu irmão e falo, caraca, aquele garotinho já não é mais aquele. O cara tá com 29 anos, já é um homem. Então eu não posso olhar meu irmão como eu via ele novinho. Hoje é um homem, hoje eu Quando dava cascudo, É, quando... não, apesar que eu nunca bati no meu irmão, eu sempre fui de conversar. E ele me respeita até hoje por isso. Eu nunca precisei chegar, ele sempre me respeitou. E eu respeito ele por isso. Porque ele sempre me viu como referência para ele. Eu nunca usei droga, eu nunca fui um cara violento. E o meu irmão, ele me segue por isso. Eu vejo isso hoje nele. Ele, caraca, meu irmão. Então, assim, ele faz isso. Então, assim, se eu sendo referência pro meu irmão, porque eu não posso ser para meus filhos? Então, eu Correto? espero que você... a melhor coisa é você ter esse discernimento. É você saber que você pode dar mais, que você deve dar mais. E o melhor de tudo, sempre tem tempo. A gente tem tempo. Por que que acontece? Enquanto a vida há tempo, que a gente não sabe, eu não sei o que que vai acontecer quando eu sair daqui, sabe? A única certeza que eu tenho é da morte. O dom gratuito da vida é de Deus, é de Cristo. Então, assim, às vezes a gente não levanta, não agradece a Deus pelo dia, ou a gente dorme e agradece a Deus pelo dia que Ele nos proporcionou. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Não vos preocupei com amanhã, porque para cada dia abaixo o seu mal. Mas às vezes a gente fica preocupando lá na frente. Caraca, o que vai acontecer lá na frente, meu irmão? Vamos viver um dia de cada vez. Vamos procurar ser mais humano. Vamos procurar estar mais perto de Deus, estar mais perto das pessoas que nos aproximam de Deus. Quinho, o problema das pessoas é que as pessoas não se aproximam das pessoas boas. Se você se aproximar das pessoas ruins, você vai ter um pensamento vil e ruim. Mas você tem que andar com pessoas que te trazem boas coisas. Eu não gosto de andar com pessoas pessimistas. Eu não gosto de andar com pessoas que me colocam para Avarentas, baixo, né? avarenta. Eu prefiro da pessoa que olha comigo na cara e fala para mim 1000 verdades do que o cara que é falso. Eu não sou falso contigo. Eu não É o sou famoso falso com ninguém. sujeito homem, né? Tem que ser Sim. sujeito homem. Quem me fez homem, eu digo, sem medo de dúvida nenhuma, foi minha mulher, minha ex-mulher. Ela me tornou homem. Eu era um moleque. Ela me tornou homem de caráter, de responsabilidade, que eu não tinha. Então, assim, ela falou, não, é assim que funciona, não. Você é pai agora, você tem que ter responsabilidade, tem que pagar conta, tem que estar junto comigo. Então, essas coisas você, calma aí, tu liga um start. Então, assim, foi o que me fez homem, foi minha ex-mulher. Entendeu? Assim, então, assim, eu agradeço muito ela por isso. Porque Muito legal essa a gratidão. cabeça muda. Porque quando eu conheci ela, ela já morava sozinha, tinha uma cabeça diferente da minha. Então, a mulher, ela desenvolve muito mais. Muito mais rápido. Infelizmente, hoje em dia, as meninas de hoje meio que parece que retrocederam. Mas as mulheres, elas sempre foram mais evoluídas do que o homem. Porque o homem, ele demora. A mulher não, a mulher, ela já liga, não, tem que ser assim, assim, assado. E eu acho bacana a mulher também querer um homem que vai te dar uma proporção de vida melhor. Ela não tá querendo um cara rico. Ela quer uma pessoa que vai crescer junto, vai dar uma condição de vida boa, e eu acho isso é viável. O homem, ele senta muito no que tem. Não estou dizendo todos. Mas você não pode. É chamado. Você tá confortável. Essa pizza aqui é a pizza que vai me alimentar. Mas e amanhã, mano? E depois? Então, dia de luta, diariamente. Então, você tem que buscar o lugar ao sol, né?
Então, assim, são várias, se você for ver, são várias conversas que a gente vai entrando e vai adentrando. E a mente vai, E né? a E mente, você vai ela flui. voltando. Então, assim, o que me fez foi isso. Ela me tornou um homem melhor. Eu não me tornei um lutador melhor porque eu fui falho comigo mesmo. E não adianta, não foi ninguém que falou comigo, foi eu que falei. Então, o ruim do ser humano, ele reconheceu o erro dele. Porque terceirizar a culpa é mole. Muito fácil. Ah, eu não fui porque eu fui pai. Que Não, hoje está irmão. chovendo, que hoje está calor. Tinho. É a frase do Lucas Moraro. Teoria versus prática. A teoria é muito fácil. Ah, você fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você chegar e me dar uma cartilha. Leonardo, faz isso aqui. O problema é botar em prática, irmão. É aí que mora o perigo. É aí que a parada, o chicote estrala, como diz os paulistas. E muita gente não está preparado para o chicote estralar. Quando eu vi a realidade, de verdade, irmão, eu vi que o bagulho é doido. É acordar cedo. Eu me lembro, ó, para ter uma ideia, eu vim prestar atenção que eu era meu próprio patrão há um ano atrás. Parceiro, eu tenho que me cobrar. Eu nunca me vi trabalhando para mim mesmo. Aí tu bate o start, caraca, meu irmão, eu trabalho para mim mesmo. Aí é aquela historinha, brincadeira do Agostinho. Eu sou meu próprio patrão, eu tenho que me cobrar. Se eu não me cobrar, irmão, quem vai me cobrar? Você vai se tornar estagnado. Você é o seu próprio patrão aqui. Tá aí com um canal novo, aí é maneiro, mas se você não se cobrar, como é que o teu canal vai evoluir? Você tem que pagar o preço, irmão. Claro, E fazer o que ninguém faz. Leonardo, mas, pô, só teve 20 visualizações, meu irmão, daqui a Não pouco tem 30 importa, isso mil. aí. O projeto aqui são 2 anos. Eu estou disposto e tenho certeza que Deus vai pôr pessoas ao nosso redor aqui para 2 anos. Esse é o primeiro mês, né? Claro. Então eu tenho mais, na minha cabeça eu tenho mais 23 meses. Mas vai doer, parceiro. Muito. Vai doer. Então, é aquele negócio, como diz, né? Água mole pela dura, tanto bate até que fura. Então, o vinho ele tem que ser refinado. O melhor vinho é aquele mais refinado. Então, E curtir o processo. não é? E pouca gente está disposta a curtir o processo. Kim, eu digo isso porque eu tive nos melhores lugares. Deus nunca me colocou para baixo. Ele é o nosso melhor amigo. Nunca me colocou embaixo. Por quê? Eu não tô melhor por culpa minha, vou falar a verdade. E continua Deus fazendo. Olha aí, ó, é lá. Mesmo você sendo merecedor ou não, mesmo você estando firme ou A gente não é não. merecedor de nada, irmão. A gente não é merecedor de nada. Aí nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. É a misericórdia. E muitas das vezes a gente não enxerga isso. A gente acha que é dono do mundo. Não é não, irmão. É todo dia Nós somos uma filho do batalha, dono. filho do dono. E tipo assim, o problema é que no começo nós somos criatura. O problema é que as pessoas não querem virar filho. Por quê? Eu lembro, hoje, a igreja está muito maior. Eu vim de uma época que ser crente era taxado de maluco. Andar com a Bíblia tinha vergonha. Crentão. Eu sou dessa época, que era poucas igrejas. Hoje você vira qualquer esquina tem uma igreja. Graças a Deus. É errado? Não. Mas é o que eu tô te falando. A Bíblia vai dizer o quê? Que ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente já está vivendo um momento meio crucial para as coisas. Que aí já é outro tema, que a gente não vai entrar agora. Então, assim, já vem um momento crucial. Então as pessoas estão meio que dissipadas. Caramba, o que eu tô... É o perdido. Que acha que tá junto. É o perdido, Kim. Se você parar para conversar com muita gente, pessoas que estão passando problema, daqui a pouco tu vai dar 2 problemas, daqui a pouco a pessoa tá se abrindo com você. Ah, eu tô assim, assim, assado, tal. Pá. Lembra que eu te falei do Instagram? Lá da depressão? As pessoas Cria um mundinho dela e acredita naquilo. E aquilo ali, tá entendendo? Então as pessoas, elas preferem se Mas aquele ali é o mundo que elas demonstram. Então, ela prefere Aí, se quando retrair. chega dentro de casa, Então, no travesseiro, ela prefere... é outra realidade. Então, ela prefere se retrair do que se abrir. Se abrir para alguém. Por que é difícil se abrir para alguém hoje? Você não pode confiar em muita gente. Como você falou, a internet ela tá cheia de pessoas boas e de pessoas ruins. Hoje você não pode fazer nada que tudo é gravado. Antigamente a gente não via as gravações. Eu pego o celular, vou gravar ali.
Eu vejo as pessoas gravarem ao invés de fazerem alguma De curtir coisa. o processo, Não, de curtir o momento, de fazer fazerem alguma algo coisa. bacana. É igual, quer ver, confusão. A pessoa filma a Ao invés confusão de ao separar. invés de separar. Verdade. Para viralizar, gente. Acidente. O carro bate, tem a pessoa lá toda arrebentada. A galera não vai ajudar, não vai tentar, né? E Por fica quê? filmando Porque que é, a é o exposição. momento da exposição ali E ridícula. tipo, eu registrei aquele momento, eu tava naquele momento. Correto? Então, o que é mais bacana? Eu prefiro a história, quem não é visto não é lembrado. Eu prefiro ser o cara que não aparece Mas que faz do que faz, do que o cara que aparece só e quando não... a câmera tá ligada. Tá entendendo? Entendo perfeitamente. É complicado. Então as pessoas, elas vivem... Hoje a internet, ela também tem esse, é a parada da maquiagem. Muitas das vezes a gente vê muito na política, né? A maquiagem rápida. Não, Mas a vida real tá imitando a política. mas já há muito tempo. Baiano, Infelizmente. superou todas as minhas expectativas. A resenha, a gente sempre troca essas ideias, né? Fora aqui Sim. do canal. E se deixar, a gente não para. Não. Mas nós temos que parar, temos que... Espero que você, através de todo o seu entendimento, né? Como você falou, o seu entendimento, você consiga ajustar, né? Aquelas coisinhas, que você conseguiu superar uma depressão, que é difícil pra caramba, não é simples, e teve hombridade e tem hombridade para falar, porque muita gente prefere omitir esse tipo de informação. Tá, sim. Mas assim, só tenho a agradecer, espero que todo mundo tenha gostado. E para finalizar, como é que faz para encontrar o Baiano? Eu sei que tem algumas praças aqui que você dá aula na Ilha do Governador, né? Você é a figurinha carimbada da ilha. Sim. E como é que faz aí para quem quiser ter uma aula com o Baiano? Olha lá para a câmera. Então, se despede da galera. Pô, galera, valeu aí, tá? Espero que vocês curtam bastante, tá? Um pouquinho da minha vida. Se for prolongar muita coisa. Então, eu dou aula na Fórmula, terça e quinta às 19 horas. Quem quiser, curte lá. Quem quiser aí, ó, entra no meu Instagram aí, BaianoKB, @BaianoKB, vocês vão ver. Quiser uma aula lá particular, só entrar no direct lá que a gente vai poder estar conversando com vocês. Se eu tiver horário ainda, posso estar aí ajudando cada um, porque essa é a nossa meta, né? Ajudar as pessoas da melhor forma possível. Quinho, muito obrigado pela oportunidade aí de estar expondo um pouquinho. Que o seu programa tenha muito sucesso. Esse é o primeiro de muitos. Que Deus venha abençoar você e toda a sua família. E muito obrigado aí mais uma vez por essa oportunidade, né, de um não insulano estar aqui participando do primeiro programa de um grande insulano que é você. Forte abraço. E o nosso objetivo aqui é dar voz aos bons. Porque, infelizmente, a mídia prega, né, como um todo, que só a vida de A e B que vale a pena. E negado, tem um monte de gente. Aqui o bairro, nós temos uma população muito grande, tem um monte de história bacana, e assim como você veio hoje, pode ter certeza que eu trarei mais insulanos, trarei mais amigos, mais pessoas que têm uma história tão bacana como a sua. E você falou uma frase aí bem bacana, é o start, não importa onde você esteja, nesse exato momento, aperta o botão do start. Claro. Porque todo dia é um novo recomeço. Claro, e se você não tivesse esse recomeço, você não tem como... Imagina se Deus não te desse oportunidade, para finalizar, se Deus não te desse oportunidade para você ter uma vida melhor. Se a gente não tivesse uma oportunidade para mudar, Kim, acho que a gente não mudaria. Então, é igual quando a gente vai tomar Santa Ceia. A Bíblia vai dizer o quê? Analise se o homem a si mesmo. Então, todo dia a gente tem um direito de se analisar. Então, se as pessoas se analisarem, caramba, eu errei aqui, eu caí aqui. É um cara que é viciado. O cara que é viciado, ele não tem que contar os dias que ele está sóbrio. Porque se ele contar os dias, ele vai cair. Então, eu estava até vendo o final da série Peaky Blinders, que é muito boa, quando o cara fala pro irmão do Thomas, assim, ó. Curte os dias, não conte. Viva o momento. Então, se a gente não viver o momento, irmão, a gente não vai para lugar nenhum. Você ficar contando, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Não, foi o que tu falou, vive o momento. Se a gente não viver o momento, quando você vê, você já, caraca, isso tudo, você nem viu, porque você não contou.
Você viveu cada dia um momento diferente. E a nossa libertação, ela é assim, diária. Então, se a pessoa não... Esse é o start. Todo dia ela tem um direito de recomeçar vivendo um dia diferente do outro. Porque as outras coisas serão passadas. E tudo se fez novo. Show de bola! Valeu, valeu, valeu! Muito obrigado. Então, amigos, eu já ia esquecendo, hein? Como já é de praxe, manda as perguntas que nós vamos repassar ao Baiano. As 3 melhores perguntas ele vai responder carinhosamente a cada um. E a participação de vocês é muito importante. Em algum momento, em algum lugar aqui na imagem, apareceu o nosso QR Code. Nos sigam, compartilhe, ative o sininho. A participação de vocês é muito importante para a gente. Fiquem com Deus, eu sou o Quinho e até a próxima, se Deus quiser.